Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Do gráfico para o digital. Esse é o assunto do episódio de hoje do nosso Papo de UX. E o convidado da vez é lá das Europas, diretamente da Lituânia, pai do Oliver, UX Designer e criador de conteúdo no Instagram. Emanuel Baguerax. Eu acredito que eu falei o nome certo, né, Manu? Fala aí, beleza? Beleza, tudo bom? Primeiramente, né, obrigado pelo convite aí, Luan, tá participando. Mas falou certinho aí. E fun fact aí, que eu passei boa parte da minha vida falando meu próprio sobrenome errado aí. Ô, louco, conta isso aí pra nós. O que aconteceu? Que você falou o próprio nome errado. Então, se eu tivesse errado, estaria tudo certo. Tava tudo certo, cara, tudo em casa. Não, acho que porque o meu avô que de descendência grega, né, esse sobrenome é descendência grega, e aí acho que ele nunca quis corrigir a gente, né, quando a gente falava, então ficou, e aí, nossa, só depois de muitos anos que alguém foi me falar, não, na verdade é Baguerax, não Bagerax. Aí tive que reaprender meu próprio sobrenome. Faz parte, né? Faz parte. Cara, eu quero agradecer você já, desde agora do começo, aí, por ter aceitado bater esse papo com a gente. E antes da gente entrar nesse assunto sobre migrando do design gráfico para o design digital, né, falar um pouquinho sobre essa questão do UX designer, né? Conta pra gente quando você começou a sua carreira, quando você iniciou essa vontade de ser designer, ou se não era uma vontade, você se descobriu um designer, como é que foi? Primeiro, antes de querer ser designer, eu queria ser engenheiro. Não sei porquê. Talvez um pouco de influência, assim, do meu tio, que fazia engenharia na época, né? Mas eu acho que o fato de eu querer ser engenheiro era mais pelo que eu gostava de criar coisas, né? Então, desde pequeno ali, eu ficava tentando criar desde as roupas para os meus bonecos, eu tentava customizar. Cara, eu queria customizar tudo que eu pudesse, sabe? Eu fazia minhas camisetas, né, desde pequeno, assim, quando eu devia ter uns 8, 9 anos. Então, assim, desde da raiz, assim, eu acho que eu tinha esse lance de ser criativo, né, ou pelo menos eu acho que acho que eu sou criativo, né? Então, desde pequenininho, assim, eu tinha esse lance de criar coisas, né? E aí eu fui crescendo e tal, e assim, eu acho que o lance que me fez querer ir para o design, né, foi, por incrível que pareça, um comercial, acho que do Senai de São Paulo, não sei para quem é de São Paulo, o Senai, né, tinha uma época um curso de computação gráfica, sei lá para 2007, 2008, faz um tempinho aí. E aí isso, cara, me intrigou e eu comecei a me interessar por design, mas assim, desde aí eu nunca mais mudei minha cabeça, assim, a engenharia ficou para trás, e aí, tipo, eu fui correndo atrás do design. E mesmo assim, nessa época já, eu fazia umas coisas, tipo, o Daniel do UX Now gosta do Corel, né? Quem nunca mexeu no Corel, né? O designer raiz, né? Digamos, né? Todo mundo põe a mão no Corel, do balãozinho, do camaleão. Nossa senhora, Corel era pauleira, cara. Tirando o fato do Corel ser o software do cara raiz, eu mexia com vários softwares, cara, desde quando era também pirralho, assim, antes de eu me profissionalizar, assim, vamos assim dizer, né, fazer com aspas, profissionalizar, eu costumava fazer várias coisinhas, tipo assinatura de fórum de discussão, né, então acho que hoje em dia, por causa do Facebook e tal, etc., né, acho que pouca gente usa, hoje virou mais o Reddit, né, o Reddit e o Quora, para quem usa esses tipos de sites, sabe, mas na época tinham vários sites, comunidades, e aí eu ficava fazendo assinatura para as pessoas, sabe, só para praticar o Photoshop, que na época nem tinha acho que era o Photoshop 9, não era nem o CC. Enfim, foi tipo primórdios nem primórdios, né? Photoshop no 9 já era bem mais avançado. E Fireworks, e todos esses aplicativos da Adobe, né? O Fireworks hoje nem existe mais, então ficava fuçando ali, né, para ficar criando umas coisinhas ali, criava site também inteiro no Photoshop, cara. Não sei se você já fez isso, mas eu já criei site inteiro no Photoshop, velho. Já fiz isso, cara. Tipo, ficava muito pesado, né, cara? Ainda mais quando você fazia um site que tinha muitas imagens, né? Aquele monte de camada. E, tipo, hoje eu sou mais organizado com as camadas, tudo tal, mas antigamente, cara, layer 1, layer 2, layer 3 e só vai. Depois pra editar aquilo, era terrível, né? Era muito difícil. Cara, terrível mesmo, terrível mesmo. Mas enfim, e aí foi disso, eu fiz um curso técnico, comecei com um curso técnico, aí depois
disso, eu já comecei a fazer uns freela ali e aqui, como design gráfico, né, meu curso técnico, nome correto mesmo era comunicação visual, mas era um técnico em design gráfico, assim, só tinha mudado de nome. E aí disso, cara, eu falei, pô, é isso que eu quero mesmo da vida, eu vou continuar seguindo. E aí eu fui procurar fazer faculdade, né, então eu sou graduado em design, generalista, assim, né, então a gente aprendia na faculdade tanto design de produto, que hoje se eu falo design de produto, acho que as pessoas vão associar, né, mais ao design de produto digital, mas era, na verdade, focado no produto físico, né, o design industrial. Então, era uma faculdade com um curso bem tradicional, assim, vamos assim dizer, né. Nisso, na época, né, eu estava super focado no design gráfico, então eu fui absorvendo muito mais coisas, obviamente, de design gráfico do que do design industrial. Até porque na faculdade teve um lance legal de, tipo, você poder modularizar seu aprendizado, então você podia escolher algumas matérias, então foi interessante, assim, até, né? Porque às vezes você não quer só ver coisas de design gráfico, que às vezes são matérias tipo quadrinhos, composição, teoria das cores, etc, etc. Às vezes você quer ver alguma coisa tipo movelaria, sei lá, cerâmica, experimentar algumas coisas. E essa diversidade eu acho bem legal, né, quando você está fazendo a faculdade, porque é um momento que você vai experimentar bastante. E foi isso, assim, a minha parte no design, questão na parte acadêmica, foi isso. E óbvio, enquanto eu fiz faculdade, eu passei por estágios, e aí foi uma época também que eu comecei a experimentar. Eu trabalhei em startup, trabalhei em agência, né, trabalhei em house. Então deu para ver, né, mais ou menos o que eu queria, do tipo de empresa, né, que eu queria trabalhar, né, e eu posso dizer que a agência é o tipo que eu já, fazendo X aqui com a mão para quem está ouvindo, eu particularmente não foi meu tipo. Eu sou muito mais trabalhar numa startup ou trabalhar, né, in-house, acho que foi mais com o meu estilo de trabalho. E foi isso, assim, aí beleza, né, acabou a faculdade, aí bateu, né, aquele vazio existencial, né, e eu fiquei pensando, né, que eu vou seguir para minha carreira, porque até então eu estava trabalhando com brand, né, como designer digital, então não era UX, óbvio, você fazia algumas coisas relacionadas, né, a UX, mas ainda eu não tinha percebido o que eu estava fazendo, né, até que um amigo meu, ele, né, falou assim, cara, você tem que vir pro UX, porque, tipo, eu acho que você vai se dar muito bem. E aí eu comecei a pesquisar, né, então, depois da faculdade, eu tive um ano que eu fui estudar inglês, né, e é até por isso que você falou, eu tô aqui na Europa, né, então eu fui estudar inglês na Irlanda, e assim, me desculpa, porque tem muita coisa que às vezes eu posso estar esquecendo, então talvez eu vá e volte na história. E que ano que você mudou você morava em São Paulo, né, na capital, e aí de que ano você pegou e mudou para a Europa para começar a estudar inglês? Que você foi para a Europa mais pelo estudo do inglês e não pelo trabalho de UX, né? Sim, sim. Inclusive, eu, né, vou até chegar, mas eu não vim aqui para a Lituânia, onde eu estou hoje por trabalho, né, mas por motivos familiares. Mas aí eu fui para Irlanda, foi em 2016. Então já fazem 4 anos que eu fui para Irlanda. E sim, fui para estudar inglês. Né, isso já deixo aí, já anota uma dica aí para você que está ouvindo. Cara, investe no inglês porque te abre portas. Abre as fronteiras literalmente. Cara, eu falo que a minha maior dificuldade hoje é a questão do inglês. É claro que eu já consegui avançar bastante na carreira, tal, sem ter um inglês fluente, mas eu vejo que é muita dificuldade ainda para abrir mais portas, como você falou, né? Talvez eu ainda não estou morando fora do país, apesar que eu não tenho esse objetivo ainda, né, de morar fora do Brasil. Eu gosto bastante daqui. Mas talvez eu poderia já ter ido, já apareceu oportunidades, mas eu acabei eu mesmo me travando, não querendo, né, e avançar com aquilo, aquela oportunidade, por a questão do inglês, né. Então é algo que a galera realmente tem que buscar ir atrás. Eu até consigo ler tudo, mas na hora de falar, né, é mais complexo, é bem mais difícil, né. E eu tava assim também quando eu fui pra Irlanda, viu? Cheguei lá, eu achava que sabia, né, alguma coisa. Acho que assim, obviamente foi um privilégio de poder ter conseguido ir estudar na Irlanda, né? Passei um bom tempo juntando dinheiro para poder fazer isso. Mas quando eu cheguei lá, tipo, pô, foi um choque, né? É um choque de cultura, de realidade, choque de tudo, assim, tudo que você puder imaginar vai te chocar. E eu também achei que eu sabia dos inglês e tudo mais, mas chegou lá, tive que ralar para conseguir entender, e as pessoas
quando você fala com um nativo, né, pô, o cara fala, parece que ele tá na velocidade 2, né? Sabe quando você tá vendo o vídeo no YouTube, você acelera para ver mais rápido? Então, os nativos parece que está falando com você assim, né? E pra gente é difícil. E a realidade, né, da gente no Brasil é essa, cara. Principalmente, assim, eu vim de escola pública, então o inglês lá é verbo to be, 8 anos, e é isso. É porque eu nunca fui atraído por aprender inglês ou uma língua estrangeira, sabe? Nunca fui atraído por isso. Fui atraído por outras coisas que eu vim estudando. Mas o lance de estudar inglês, até hoje, ainda mesmo quando eu vou dar uma estudada, ainda sinto dificuldade em gostar de estudar aquilo, sabe? Não parece aquela coisa que nem eu estudo coisas relacionadas de UX ou de outras coisas que eu gosto, para mim é prazeroso, aquela vontade de aprender, aquele tesão mesmo, sabe? Em inglês não consigo sentir isso. Talvez possa ser isso que tenha me dado uma dificuldade. Até é algo para se pensar, né? Como sentir tesão por algo que você vai aprender mesmo não gostando, né? Tipo, é algo para a gente poder pensar nisso aí. Com certeza. Eu acho que, assim, em relação ao aprendizado aqui, para tudo, né? Não só para o idioma, eu acho que você tem que estar muito ligado ao seu propósito, né? Porque, por exemplo, se você, né, está estudando inglês, né, e está estudando inglês no Brasil e sua empresa não requer isso, você, sei lá, não está com planos, né, de morar fora a curto prazo, ou, enfim, se você não tiver um motivo, né, para fazer isso, eu acho que aí fica mais difícil de você sentir esse tesão, né? E, por exemplo, UX designer, você está trabalhando com isso no dia a dia, você quer se aprimorar, né, você está em constante evolução, então aí acho que fica até mais fácil, né? Mas acho que independente do que você está estudando, né, eu acho que ter o propósito, entender o porquê que você está fazendo é muito importante. Mas voltando pro o lance da Irlanda, né, então eu fiquei lá, e aí eu posso até falar, né, na época que eu ainda estava só estudando UX ali por conta e tal, eu aplicava para as vagas na Irlanda, apesar de que, para quem não sabe, quando você vai para a Irlanda estudar inglês, você tem um visto de trabalho de até 20 horas. Então, não é que é assim, para se trabalhar, mas assim, brasileiro, né? Brasileiro lá dá a gingada. Então, a galera trabalha lá e tudo mais, às vezes até ilegalmente, mas eu não conseguia achar emprego na área, né? Então, assim, eu aplicava lá, e mesmo que eu aplicasse para design gráfico, não tinha muita resposta, né? Porque eu era imigrante ali, então é um pouco mais difícil para você arrumar emprego. E mesmo se você já tiver com inglês bom, né, fluente e tal, na época que eu comecei a aplicar, eu já conseguia me virar melhor. E não rolava. Até fazendo um paralelo já no futuro, quando eu me tornei UXer, aí o negócio mudou. Assim, mas aí acho que a gente fala mais para frente sobre mercado e tal. Mas aí, beleza. Então, na Irlanda, eu ainda estava como design gráfico, comecei a estudar. E aí, enfim, coisas da vida, conheci minha namorada, tal, vim aqui para a Lituânia, meu filho nasceu aqui na Lituânia, então fiquei um tempo aqui. Depois voltei para o Brasil, né? Voltei para o Brasil e fiquei um tempo no Brasil. Já comecei a trabalhar como UXer no Brasil. E aí passei por algumas empresas em São Paulo, antes de voltar para cá de novo, que é onde eu tô aqui num lugar que chama Vilnius, ninguém vai conhecer, vai ter que dar um Google aí. E é isso, basicamente tentando resumir isso de uma maneira curta, foi mais ou menos assim que eu cheguei aqui, e como UX designer. Cara, mas você tem bastante história, até por pouco a gente parar para pensar, faz 4 anos que você está nisso, mas é uma história até que interessante e bastante histórias, né, aí para contar, né? E você vê que se vale a pena, assim, tipo, pra galera que tá ouvindo a gente, vale a pena quem é designer gráfico migrar para UX? Você, na sua ótica, assim, é algo que vale a pena, independente se vai morar fora do Brasil ou trabalhando aqui no Brasil? Acho que foi a melhor decisão que eu tomei nesses últimos anos, assim. E até um fato, né, que você falou, assim, foram 4 anos, mas foram 4 anos muito intensos, assim, e eu acho que o UX colaborou para essa intensidade. E eu acho que, assim, valeu muito a pena. Eu posso falar que, quando eu trabalhava como designer gráfico, primeiro que eu já estava começando a ficar frustrado, assim, com algumas coisas da área. E eu acho que o que mais me frustrava era a falta de respeito que, num geral, assim, não gosto de generalizar, né, mas assim, já generalizando, no geral, o designer gráfico tem menos respeito, né, dos profissionais que ele trabalha ali ao redor,
que o mercado mesmo em si não enxerga, acho que o designer gráfico da mesma maneira que enxerga o UX designer. E aí pode ser por N motivos que acho que não cabe a mim ficar falando, mas eu acho que é isso, acho que o respeito pelo seu conhecimento fica um pouco melhor. Às vezes acho que a gente até vira e mexe e fala sobre, ninguém questiona médico, engenheiro, sei lá, que profissão, né? Mas eu acho que o problema com o design gráfico era que tudo era questionável e era muito difícil se provar as coisas com base em dados, né, com método científico, né, porque eu acho que não faz parte um pouco da nossa cultura, assim, no design gráfico, de fazer as coisas tentando provar, apesar de que você pode falar, pô, tem o estudo da psicologia das cores ali que, né, pô, tantos físicos já estudaram, etc e tal, mas aí vai ter alguém que vai te pedir para mudar a cor do logo para, sei lá, verde. E aí, tipo, às vezes, não tem o respeito que você consiga mostrar com embasamento nas pesquisas, etc e tal, falar, pô, é verde porque XYZ. Não, se a pessoa bate o pé e tal, e às vezes você não consegue argumentar, e aí você faz o quê? Ou você perde o cliente, ou para de trabalhar na empresa, ou o que você faz? Ou você aceita, né? E aí, acho que a gente, pelo menos eu, tinha bastante situações que ficava nessa sinuca de bico aí, de não conseguir fazer as coisas da maneira que deveriam ser feitas, né? Eu acho que o mercado, mais do que nunca, está super aquecido. Apesar de eu estar aqui na Europa, eu acompanho, né, meus caros colegas aí no Brasil, e, cara, tá, tipo, bombando, assim, acho que principalmente no polo ali, né, do Sudeste, então, São Paulo, Rio, até mais para o sul, lá em Florianópolis também costuma ser um polo, né, tech bem forte, então eu acho que, assim, as oportunidades do mercado está super aquecido e não tem, né, os profissionais capacitados para isso, porque a demanda está muito alta. Então, assim, acho que as escolas, né, sejam elas tradicionais ou não, elas não estão conseguindo formar, né, profissionais suficientes para a demanda que o mercado está tendo. E eu acho que, assim, até pelo fato de o UX estar atrelado com tecnologia, né, tem uma valorização, obviamente, né, o salário, né, a valorização não é só com relação a respeito, mas é também financeira. Vamos lá, né, não pode ser a sua principal motivação, né, Luan? Eu sempre falo isso, cara, e é interessante esse lance do dinheiro, né, de ser a motivação, de não ser a motivação no caso, né, de não levar só a grana como consideração para se trabalhar com UX ou qualquer outra profissão. Eu lembro de uma palestra que eu dei em 2012, na FATEC. Para quem não sabe que é FATEC, às vezes que pode estar ouvindo, é uma faculdade de tecnologia do estado de São Paulo, a saudosa FATEC, né? Saudosa FATEC. Para quem é de Sampa sabe o que é, né? Eu dei uma palestra lá e no final da palestra na época foi sobre design responsivo, e aí eu comentei no final da palestra, eu falei pra galera, vocês estão terminando, né? Era o último ano da galera lá, da faculdade, eu falei, qualquer área que vocês for seguir, busque trabalhar com algo que vocês gostam, tipo, que vocês sintam amor em fazer. Porque vocês vão passar o resto do dia da vida de vocês, a maior parte da vida de vocês no trabalho. É isso, a nossa vida é assim, a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando, ponto, é isso. Se você não gostar do que você estiver fazendo, cara, você vai trabalhar frustrado o resto da sua vida, você vai viver uma vida de frustração. Então, saia daqui e tenha motivos, tipo, maior do que a grana, né? Não fique focado só no dinheiro. O dinheiro sempre, na minha visão, é consequência de um trabalho bem feito. É a minha visão sobre essas coisas, sabe? Relacionado com trabalho e grana, né? Claro, todo mundo quer ganhar mais, ninguém trabalha de graça. É que não é instituição Padre Chico, né? Assim, óbvio, o salário ele é importante, ninguém aqui acho que vai ser hipócrita de dizer não, né, vai em busca do seu sonho e tipo, vai dar tudo certo. Assim, não é assim que funciona, a gente sabe, o mundo real é muito mais doloroso. Você tem que trabalhar pra caramba para conseguir chegar, né, aonde você almeja. Mas, óbvio, se você ficar trabalhando só pelo dinheiro, você vai virar uma pessoa infeliz, né, que nem você falou. Então, o dinheiro não pode ser o motivo do que você está fazendo. Apesar de ser atrativo, a gente sabe que tem um monte de curso aí prometendo, como é que é aquele lá, Luan, 12 mil reais, né, salário, já vi curso aí prometendo 12 mil reais de salário inicial, né, então... Fala onde que ele consegue esses 12 mil, assim, inicial, que nem você comentou do Daniel, que tá há quantos anos, né, tipo, sei lá, vai estar com 1 milhão por mês. Daniel vira o Silvio Santos do UX, mas eu acho que assim, vale a pena, né, acho que
fazendo um resumão, vale a pena. Eu acho que é um profissional um pouco mais respeitado, pouco não, é um profissional bem mais respeitado, né, no mercado. O salário, obviamente, é um fator atrativo. E, assim, né, o mercado está aquecido não só pelo fato do o salário, mas, assim, tem muita vaga, né, e tem muita vagas legal, assim, você vê que são vagas que o pessoal tem projetos interessantes, né, e, assim, até fazendo comparativo com design gráfico, assim, os projetos que eu trabalhava já não me instigavam mais, enquanto os projetos de UX, eles me faziam, né, ter essa sensação de que eu estava realmente fazendo algo útil para alguém, né, para as pessoas. Então, acho que, com certeza, vale a pena migrar, sim. Falando sobre isso, só que a questão, a gente vê que tem algumas pessoas que são do gráfico e que conseguem gerar esse valor que você falou e até mesmo o respeito, né? Por isso mesmo que você falou, que não generalizando, é lógico, que conseguem isso, mas como você falou também, é bem menos do que quem já está na área de UX. Mas a gente sabe que o UX não se limita só ao digital. É que tem mais hoje para o digital, tem mais empresas de tecnologia de produtos digitais. Então, as pessoas as que trabalham como UX designers são mais focadas em produtos digitais. Mas, como a gente está falando aqui, não se limita a isso, né? E então, uma pessoa que ela trabalha como designer gráfico, ela pode estudar UX para aplicar isso no gráfico, como você comentou, eu não sabia como me defender e argumentar as coisas, algumas decisões que eu tinha, e mesmo às vezes eu argumentando como teoria das cores, não era o suficiente para a pessoa, para o cliente ou para o patrão que você estava trabalhando entender e aceitar suas decisões no projeto. Você acredita que é uma pessoa que está estudando UX, ela pode continuar no design gráfico, porque ela vai gerar mais valor no que ela está fazendo, nos projetos dela, e aí sim ela vai conseguir também ter salários melhores e tal. Porque eu falo isso porque, por exemplo, eu acompanho o Kimura, e o Kimura, ele é focado no gráfico, focado no design de marca, e o cara, tá arrebentando, e tem muita gente aí seguindo ele, e arrebentando também, ganhando uma grana legal com isso, e gerando um valor. Claro, eu vejo que às vezes pode estar um pouco atrás de UX, não sei, para quem trabalha mais com UX, não sei falar, mas as empresas não buscam tanto designer gráfico. Talvez os designers gráficos hoje que estão gerando valor, como o exemplo do Kimura que eu falei, possam ser pessoas que trabalham por conta, né? E aí quem trabalha por conta realmente às vezes consegue gerar um valor maior. Eu não vejo vaga no LinkedIn a rodo designer gráfico como eu vejo a rodo para UX, né? Esses dias mesmo, se você pesquisar, eu encontrei mais ou menos mais de 1.600 vagas só no Brasil com o termo UX. Agora, não sei se você colocar lá gráfico, né, design gráfico, você vai encontrar esse tanto de vaga. Não cheguei a pesquisar, não posso estar falando besteira aqui, mas eu acredito que é menos, né? A gente pode até pesquisar depois para colocar na descrição aí do podcast. Mas eu acho que você levantou um ponto muito importante, de fato, né, pessoas como o Kimura, né, aí, esqueci o nome do outro rapaz lá, acho que é o Paneto, não sei falar o sobrenome dele também, não sabia o meu, não vou saber o dele também. Mas eu acho que assim, né, hoje, óbvio, isso eu tô falando, né, a minha mente de 4 anos atrás, que trabalhava com design gráfico, não via, talvez, essa possibilidade de gerar a autoridade através de redes sociais, palestras, etc., né, que é, por exemplo, o que o Mito Kimura aí faz, e muitos outros, né. Então, existe sim caminhos, né, no design gráfico. Se você que está ouvindo, você é designer gráfico, não é que o design gráfico vai acabar, não vai acabar, a gente vai continuar tendo, assim como o livro continua existindo depois do Kindle, né, as revistas, apesar de talvez ter vendido, se adaptado e transformado, ainda existem, né, aposto que muitas vovozinhas e vovozinhos ainda compram suas revistas, o seu jornal. Então, assim, acho que, né, não vai acabar, tem muito material impresso para ser impresso aí na vida, né, além de outras áreas, né, que designer gráfico atua. Porém, a gente não pode negar que o UX veio forte. Não é de hoje, mas talvez hoje esteja muito mais em voga do que anos atrás, né? Mas eu acho que assim, se você, né, é designer gráfico e está estudando UX, você tem uma vantagem de pessoas que vêm de outra área, que é a parte visual. E assim, ela é uma coisa que talvez seja uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo, né? Eu explicar, porque assim, a coisa boa é que na hora de você realmente fazer a parte estética, né, do UX, você vai ter muito mais facilidade do que uma pessoa que talvez, sei lá, veio da psicologia, do direito, ou enfim,
de alguma outra área não relacionada ao design, né? Então, a sua sensibilidade artística vai com certeza te ajudar a projetar a parte da interface, né? Isso é o lado bom. Acho que o lado ruim é você desapegar da parte visual, porque eu me incluo nisso. Acho que no começo, talvez 99% das pessoas, não sei, essa estatística é totalmente baseada em meus pensamentos, mas você vai ter dificuldade, talvez, de se desapegar da parte visual, porque como designer gráfico, eu acho que a maioria das suas criações, vamos assim dizer, elas vão ter um apelo visual, né? Tipo assim, você tem um objetivo de comunicar algo, de fazer algo que, né, seja útil para as pessoas, sim. Porém, no UX, às vezes você vai ter que fazer um balanço, né, e sacrificar, assim, entre aspas, né, a parte visual, em prol do funcional. Então, para quem gosta mais da parte até teórica do design gráfico, conhece, né, tipo, grandes nomes, tipo o Paul Rand, ou até agora eu me esqueci o nome dele, do cara da Bauer, mas enfim, eles eram pessoas que prezavam muito pela funcionalidade. Ou até mesmo você viu o Steve Jobs, né, ele era uma pessoa que prezava, obviamente, por um design, né, minimalista e tudo mais, que a princípio, né, estético, mas ele também prezava muito pelo funcional, né, e funcionar é bonito, né, uma coisa que não funciona direito, para mim, pelo menos, não é uma coisa bonita, né, então, o designer gráfico, ele vai ter essa vantagem, mas ele vai ter que se desapegar de algumas coisas que talvez ele passou muito tempo da vida fazendo e que vai ter que mudar o jeito de pensar, né, dele na hora de estar construindo algo com UX, né, o grande porém. Mas eu acho que assim, dá para também, às vezes, pegando um outro lado, né, talvez você aplicar UX no DG, né, no design gráfico, talvez seja possível também, no sentido de envolver mais as pessoas no processo, né, de criação, porque, óbvio, a gente não falou aqui, mas, né, o UX, né, vem de User Experience, né, então, tem um usuário ali, né, então, se você pensar no seu usuário, né, no caso, no design gráfico vai ser o seu leitor ou o seu público em geral, dá para trazer também algumas coisas, né, do jeito de pensar UX também para o design gráfico, então, acho que é uma via de duas mãos. Sim, exatamente. Eu acredito nesse lance que você falou aí de pegar e aplicar os conceitos que é trabalhado hoje, né, as metodologias, as ferramentas que nós usamos, que facilitam, né, o nosso dia a dia no processo como UX designer, porque, cara, eu no começo mesmo, quando eu comecei como designer gráfico, né, como a maioria, eu acredito, né, hoje, que é o UX, a maioria eu acredito que tenha começado como gráfico. Ou é gráfico ou é psicólogo, psicóloga, né? Acho que a maioria, assim, não querendo generalizar de novo, mas no geral a gente vê bastante gente dessa área. E agora eu comecei a ver bastante gente de biblioteconomia. Tem muita galera também da redação, né, que tá indo pro UX Writer, então, tipo... Também. Uma galera muito de peso nisso aí. E eu lembro que na época que comecei como designer gráfico, já fazia algumas coisas digital e tal, mas... tipo, não era remunerado ainda com aquilo, né? Isso lá em 2005. E quando eu fazia os folder, eu lembro que eu gostava de testar os folder, porque às vezes tem algumas dobras um pouco diferentes e tal, então eu gostava de, antes da gente... tipo, o boneco, né? Pegava o boneco e testava com as pessoas. Então era um teste de usabilidade. Então já era um processo que a gente usa hoje para o produto digital dentro do universo de UX, só que no gráfico. Então eu acredito ser possível isso, sabe? Para criar produtos diferentes, embalagem diferente, né? Porque enquanto existem pessoas, o gráfico, como você falou, nunca vai morrer. O design gráfico não vai morrer, jamais. É impossível isso acontecer, porque existem pessoas. Tem pessoas, vai ter produto físico. Tendo produto físico, vai precisar de uma embalagem legal, vai precisar de algo que atraia os olhos das pessoas, além de funcional. Eu super concordo. Eu postei nos meus stories a minha esposa tentando abrir uma embalagem de café e tava escrito na embalagem. Eu vi. Tava escrito assim, abre fácil. Não é fácil porcaria nenhuma, sabe? Tipo, ela não conseguiu até pegar a tesoura e cortar. Ou seja, se alguém tivesse, às vezes, testado antes, não ia colocar abre fácil, ou ia pensar numa embalagem diferente. Há uma chance aí para quem é do design gráfico aprender os processos de UX e continuar como design gráfico e gerar mais valor, né? Com certeza. Eu acho até esse exemplo das embalagens é legal, porque a embalagem, ela, até lembro na época da faculdade, você fica meio assim, porque
uma área que ela fica entre o gráfico e o industrial, né? O design gráfico e o design industrial. Então você fica assim, pô, mas é ou não é? E aí, tipo assim, óbvio, quem entende mais pro design gráfico gosta mais de fazer, sei lá, o design da embalagem, né? E de produto pensa, né, na embalagem em si. E acho que isso é a prova viva de que o UX, na real, é um termo muito amplo, né? É que, assim, a gente, óbvio, acaba associando a produtos digitais, mas tá em tudo, assim, e a experiência não é só a interface que você, né, interage, aí no caso, a sua interface era né, a embalagem de café, né? Então, assim, a interface não é só, né, botão e formulário, né? Interface é com que você vai interagir ali, né? Enfim, e aí você tendo uma experiência ruim, né? Então, tipo, pô, aquela embalagem, que é aquela interface, não tá cumprindo o objetivo, que era o quê? Ser fácil, ou pelo menos não te comunicar que é fácil, né? E aí chegar lá é mais difícil do que se você tivesse usado uma tesoura. Cara, exatamente, entendeu? Se não tivesse escrito lá, fácil de abrir, a minha esposa com certeza já ia pegar. Mas ela ficou abrindo, eu vi que ela tava com dificuldade. Ela falou assim, nossa, igual você fala mesmo, tem umas coisas que não dá pra usar, sabe? Ela não trabalha com tecnologia, assim, né? Tipo, igual a gente. Então eu sempre falo pra ela sobre essas coisas e ela sempre tá envolvida nos meus trabalhos. Sim, sim. Vendo os seus stories, eu lembrei de uma situação que eu comprei uma embalagem de queijo aqui. Tinha, né, a setinha pra poder puxar, né, e tal. Só que eu acho que era tipo já fatiado e tal, certinho. Então vinha ali 150 gramas e tal, e aí você tinha que puxar para abrir, né, a embalagem. Só que eu acho que na hora deles vedarem, né, o plástico, ele saiu meio do lugar e tal. Então, assim, na real, onde tinha setinha para puxar, eu não conseguia puxar. E aí tinha na outra extremidade, que não tinha setinha. Então, assim, eu fiquei um tempão lá na setinha, tentando tal, não sei o quê. E aí, quando eu fui ver que estava do outro lado, na real, né, o desalinhamento proposital para você conseguir puxar o plástico, aí, nossa, até lá, fiquei lá gastando minha unha para conseguir puxar, né, onde estava a setinha. Então, assim, isso daí também é um erro né, na parte do designer que projetou, ou até na parte de implementação, né, na real, pode ter sido muito mais isso, mas, enfim, chega no usuário, né, no caso eu, querendo comer meu queijinho, e eu não consegui, quer dizer, consegui, mas com muito mais esforço que deveria ter sido. E a minha esposa, já tava ficando brava, cara, porque eu vejo ela, tipo, ela tava com... E ela falou assim, tá falando que é fácil, não sei o que, cara. Eu falei, pera aí, ela falou assim, vou pegar a tesoura. Eu falei, espera aí que eu preciso fazer um stories. Antes de você pegar a tesoura, deixa eu postar isso aqui pra galera dar um pouco de risada e mostrar um exemplo, né, na prática, de como é possível aplicar os processos. Você só queria seu cafezinho, né? Exatamente, eu só queria tomar um café ali de boa e foi isso. E que conselho você dá, assim, para quem está migrando do gráfico para o digital? Para quem realmente, eu sei que dá para aplicar UX também no gráfico, mas eu não quero. Eu me vejo mais trabalhando com produto digital, que está na moda, eu quero trabalhar, sinto mais vontade, sinto mais tesão em trabalhar com produto digital do que com o gráfico. Cansei do gráfico, né, por exemplo. Por onde que a pessoa pode começar a estar estudando UX? Assim? Qual o caminho que você vê que vai facilitar no processo de aprendizagem dessa pessoa? Bom, o primeiro passo acho que a pessoa já deu, que é tá ouvindo a gente aqui e seguindo o seu trabalho. Mas acho que, assim, brincadeiras à parte, tem muito material, né, aí disponível hoje. Acho que nem faz tanto tempo atrás, né, mas, por exemplo, 4 anos atrás, quando eu estava, né, começando a migrar, não tinha isso, cara. E não tinha isso nem no Brasil e nem na gringa, assim, tipo, não tinha tanto material. Então, acho que hoje é um momento abençoado aí para estar começando. Mas assim, eu posso até falar a minha experiência, né, em migrar foi muito, assim, autodidata. Primeira coisa que eu fiz foi, cara, livros. E aí, tipo, mas quais livros? Eu tenho uma porrada, mas aí, assim, é até chato, porque acho que todo mundo vai falar o mesmo livro, que é o livro do design do dia a dia do Don Norman. E aí, o Luan tá até mostrando aqui na tela da nossa conversa. Então, assim, design do dia a dia, a Bíblia, tá legal. Você pega esse. Acho que o Luan vai até anotar esse livro aí na descrição, tal. Você vai achar em qualquer lugar que a gente tiver, na minha página ou na página do Luan, a gente falou em algum momento desse livro, cara. E aí tem o Não Me Faça Pensar, que é outro também que vai todo mundo reclamar. Reclamar não, vai recomendar? Não reclama não, pelo amor de Deus. E aí, assim, esses dois são, né, acho que, assim, um você aprende conceitualmente, né, o que é UX, e o outro você aprende um pouco mais de maneira prática, boas práticas de usabilidade, né, aí beleza. E aí, você tem que, assim, eu sou uma pessoa que gosta de livros, então se eu for recomendar livros, eu posso recomendar um monte aí, mas eu acho que você tem que procurar entender o todo, né, tipo, como é que é o processo de UX,
quais são as etapas, né? Então, procure livros sobre processo. Tem um livro que acho que é Design Centrado nas Pessoas, que eu não lembro direito em português o nome dele, mas em inglês é Human Centered Design. É daquela série que é roxinha, que tem, tipo, o passarinho, o lobo. É esse aí, Luan. Luan tá com os livros aí na mão, ó, que é dessa editora O'Reilly, e eu não lembro o nome do autor agora, mas a gente vai colocar tudo na descrição aí. Agora ele tá mostrando Travis Laudermilk, o cara que faz o leite alto. Laudermilk. Enfim, livros são uma ótima fonte para você conseguir. Esse livro também é muito bom, né? Um livro que eu me apaixonei quando eu li foi o Lean UX. Eu só não tenho certeza se ele está em português, mas assim, mesmo se você não souber inglês, tenta dar uma folheada nele, porque ele é bem, assim, tem umas coisas bem visuais que você consegue pegar ali, de até uns mini templates e como que funciona o processo, né? Porque é bem importante você entender o processo, porque aí você consegue começar a se aprofundar, sabe? Como designer gráfico, eu acho que a gente tem uma tendência, assim, a maioria dos meus amigos que são designer gráfico ou estão migrando para UI, UX, eles vão para UI, querem ir para UI e tem, assim, existe um medo, eu acho, não sei como é que foi para você, Luan, mas eu vejo nos meus amigos um medo do UX, assim, da parte de pesquisa, da parte da arquitetura da informação, etc. Cara, na verdade, eu tô tentando cada vez menos desenhar interface. Tipo, eu acho que porque eu já desenhei tanto, cara, há tanto tempo, é sério, hoje eu busco desenhar menos. E para mim tá sendo muito legal, porque é um desafio de coisas que eu não fazia com tanta frequência antes, e lá na empresa que eu tô atualmente, eu tô liderando a galera, então para mim é outro desafio também maior, que era algo que eu tô buscando isso, já faz tempo na minha carreira buscando alcançar isso. Então eu quero cada vez menos pôr a mão em desenhar interface e ser cada vez mais estratégico possível, entendeu? Que é o que eu tô gostando cada vez mais. Mas como você falou, acho que muitas pessoas têm medo, né, dessa parte, né, por ser um desafio, né? Eu gosto de desafio, então eu acho bacana. Sim, eu acho que eu também tinha medo, assim, da parte de pesquisa, né, mas eu acho que hoje, né, até uma dica sobre mercado é que muitas empresas vão procurar um profissional generalista, né, então entender o processo como um todo, né, todos os cargos, as responsabilidades é importante, porque aí depois você pode se especializar, e não tem nada de errado trabalhar com UI, a gente conhece UI designers que eles são, tipo, muito fera aí, né, o Gilberto, o papai designer, que o diga, tipo, o cara fenomenal aí, e não tem nada de errado, mas eu acho que as coisas, elas só funcionam quando todas estão juntas, né, então, tipo, não existe só a tela ali flutuando no universo dela, entendeu? Tem todo um trabalho que tem que ser feito para se chegar naquela tela, ou naquela interface, né, hoje a gente fala tela, mas, cara, daqui a algum tempo falar tela, talvez vai até estar desatualizado com as interfaces de voz, com, né, realidade aumentada, realidade virtual, enfim, daqui a pouco a sua tela não vai ser uma tela, entendeu? E aí? Você vai desenhar o quê, né? Então, assim, tem que ficar ligado também nisso, porque depender somente, exclusivamente, né, de uma interface, de um aplicativo, de um website, né, não vai morrer também, vamos de novo, não vai morrer, mas, né, obviamente, novas tecnologias vão vir e novos tipos de interface já estão aí, né, como, tipo, né, tem a Siri, tem a Alexa e a Cortana, já estão aí para mostrar que interface também é conversacional e por áudio. Mas voltando para as dicas, então, assim, entende o todo e aí vai se aprofundando, né, e aí, como você pode se aprofundar, tem várias maneiras, mas, assim, eu sou uma pessoa que fui muito por livros, né, então fui indo, eu fiz cursos online, né, porque assim, eu já tinha minha base de design, eu tive várias coisas, né, na faculdade que me ajudaram, principalmente com a parte metodológica e projetual, né, que a faculdade, ela é muito, por ser muito teórica, ela é muito boa nessa parte, então ela te dá um embasamento muito bom para isso. Mas aí você pode também pegar cursos online aí, hoje em dia eu acho que já tem até bastante, sim, poderia ter mais opções, mas já tem algumas opções aí no mercado brasileiro em português para você fazer um curso online, e ouso dizer que tem alguns até gratuitos e de qualidade, né? Se eu não me engano, tem um da USP, em parceria com o Coursera, que é gratuito, e assim, por que eu menciono gratuito é porque, assim, a gente sabe que nem todo mundo tem condição, né, de estar comprando um curso,
mas eu acho que até para você sentir, entendeu? Às vezes você precisa sentir como é que vai ser, então fazer alguma coisa assim, começar a estudar por conta, pegar livro, vídeo, faz o curso online, enfim, se familiarize com o universo para então falar, bom, agora eu manjo, que é isso, eu quero mesmo, vou meter o pé aqui, aí beleza, aí faz um investimento, porque assim, com certeza vale a pena, né? Tem aí o conhecimento de vários profissionais do mercado disponível aí para você online, e assim, se você sabe inglês, aí vai te abrir assim, um leque de opções muito maior, assim, e os cursos online que eu fiz, infelizmente eles foram somente em inglês, né, era na gringa, fiz um da Udacity, eu fiz também um da Universidade de Michigan, que estava disponível na plataforma que chama edX. Então, assim, foi mais fácil para mim porque eu sabia inglês na época já, então, mas hoje tem opções em português, então meio que não tem mais aquela desculpa. Eu mesmo, se até fazer o jabazinho aqui, eu tenho um mini currículo que eu deixo no meu perfil para ajudar as pessoas com artigos e tudo mais, então depois a gente pode até dar uma consultada lá, mas depois que você aprendeu tudo, vai se aprofundando, né, nos conhecimentos. E assim, última dica para matar é praticar, cara. Pratica porque design é prática. Então, se você só ficar estudando, assim, não leia mais do que você pratique, não estude mais do que você pratique, porque você só vai fixar mesmo fazendo, e design é uma matéria que é muito prática, então não tem jeito, não tem como fugir, não tem teoria que você pode ler 10 livros sobre pesquisa, sobre entrevista com pessoas, né, sobre como fazer teste de usabilidade, que se você não fizer, você é outra história. Além dessa dificuldade que você comentou a respeito de migrar do gráfico para o digital, que seria as pessoas têm medo, né, de se envolver com pesquisa, ou sei lá, às vezes até com arquitetura da informação, fica com dúvida, eu tenho que aprender a programar, eu tenho que aprender, sabe, fica esse monte de, às vezes, mitos que percorrem a mente das pessoas, né, que está migrando, e aí acaba por ver essas dificuldades indo mais para a parte de UI. E que também não tem nada de errado a pessoa gostar de UI e focar mais nisso e tá tudo bem. Mas quais são, além disso, outras dificuldades que você vê que as pessoas têm na hora de migrar para o gráfico, do gráfico para o digital e como superar essas coisas, assim, essas dificuldades, né? Tirando a parte, acho que do medo da pesquisa, né, do talvez interagir com pessoas, tá? Eu acho que assim, o disclaimer é, se você tá vindo para UX, você vai ter que lidar com pessoas em algum momento, tá? Então, se você não gosta de pessoas, eu acho que talvez o UX não vai ser, né, para você. Mas eu acho que uma dificuldade grande também é em relação a desenvolvimento de produtos digitais, né, desenvolvimento de software, né, porque assim, é um outro universo da parte gráfica. E aí talvez por isso que entre as dúvidas sobre preciso programar, será que eu tenho que saber, sei lá, HTML, CSS, Java, Angular, blá, 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 e aí começa a ver um monte de coisa, aí tem o recrutador que coloca tudo isso na lista de requerimentos para o UX designer, aí assim, nem o recrutador sabe o que está pedindo, o candidato fica perdido porque fica, né, desesperado com a quantidade de requerimentos. Então, assim, entender também como funciona o desenvolvimento de software, e esse livro, o Lean UX, ele é muito bom porque ele te dá um insight, assim, de como que é o desenvolvimento. E se você lê o Startup Enxuta, esse tem em português, porque até lembrei o nome. O Startup Enxuta, ele é mais geral, ele é sobre empresas, mas se você lê ele vai te dar bastante insight como é desenvolvimento de produtos digitais. Isso é importante porque o UX designer está no meio desse bolo aí, né? Você vai estar ajudando a desenvolver, né, um produto digital, no modo geral, e entender isso vai ser bom. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender porque existem rituais e cerimônias próprios, um jeito né, de se desenvolver, né? Aí tem Scrum Master, Product Owner, isso, aquilo, e aí um monte de termo novo também, você já está aprendendo um monte de termo novo, né, do seu craft ali, mas você tem que também aprender um monte de termos sobre esse universo. Então, talvez isso seja uma barreira que, assim, eu particularmente acho que pouco a pouco você vai pegar, não se assustar com isso, porque não é o que vai te derrubar do trabalho, sabe? É óbvio, você tem que aprender, mas você vai ter um tempo ali para se adaptar. A primeira vez que eu trabalhei com métodos ágeis, eu nunca, assim, você não tem experiência nenhuma com métodos ágeis, então você vai pegar. E pegar é igual o lance da teoria e prática, é indo lá, fazendo, experimentando, aí você vai ver que também empresas diferentes, elas
elas vão ter maneiras diferentes de interpretar essas metodologias, né, ágeis de implementação de software, então isso pode ser um receio que eu já vi gente, além, né, porque assim, eu acho que ainda o lance da pesquisa é o maior receio, mas essa relação de saber a tecnologia e tal, e se eu puder listar um terceiro, eu acho que é a parte de candidatura em si, né, porque aí rola muito o lance da síndrome do impostor, né, que às vezes você está ali naquele momento que é um momento até sensível, às vezes da sua jornada, então eu acho que assim, uma coisa, as empresas às vezes elas pedem muito mais coisa do que realmente precisa. Então até costumo dizer que assim, faz a lista ali, pega a lista, e aí vê o que você sabe, vê o que você gostaria ou acha que consegue aprender, né? E assim, adiciona tudo isso numa só e vê, isso é a maior parte da lista? Se for, talvez essa vaga aí é para ti, né? Então assim, vai dar receio, vai dar medo de também se candidatar a vagas, né? Principalmente quando você é júnior e precisa de uma chance, aí tem a campanha, né, do Design Team Adote um Júnior. Se você nunca viu, procure o hashtag Adote um Júnior, fazendo vários merchan aqui, né? Adote um Júnior é muito bacana, porque por causa dele eu usei como argumento lá na empresa que eu trabalho e a gente adotou um júnior, a gente contratou. Mas eu acho que essa é uma outra barreira, assim, a barreira do eu sou capaz de trabalhar nessa empresa, nessa vaga, né? Então, acho que quando você... Cara, todo mundo, em algum momento, tem que começar, sabe? Então, alguém vai ter que te dar uma chance. E aí, aliado ao momento que o mercado tá, apesar de a gente, né, tá falando de mercado, a gente tá numa pandemia, tem setores que estão, né, afetados, a gente, né, não pode deixar de mencionar isso. Alguns setores eles vão estar até demitindo pessoas, mas tem outros setores que eles estão, infelizmente, tendo alguma vantagem, né, desse momento ruim que a gente vive. Mas, de modo geral, a parte de desenvolvimento de software não parou, porque ela não depende tanto, né, do espaço físico, então ela consegue acontecer de maneira digital, então a contratação de profissionais de UX, tecnologia, do modo geral, né, ela continuou. Então, assim, aliado, né, a essa demanda, eu tenho certeza que as empresas vão estar dando mais chances para júniors, além da campanha aí do Design Team, mas é porque tem uma necessidade também. Então, assim, você tem que agarrar esse momento e quando tiver oportunidade, né, tipo, agarrar com todas as forças e se desenvolver, né, nessa empresa e nessa oportunidade que você vai ter. E depois vão ter outras oportunidades aí, mas assim, acho que a primeira você tem que agarrar com muito carinho e procurar se desenvolver nela, mas não deixar de aplicar quando você sentir que, assim, eu acho que eu consigo, assim, tenho essas qualidades, principalmente que se você vem, né, do design gráfico, você já vai ter bastante qualidades, né, visuais. Então, talvez, né, se esforce na parte que você tá mais fraco para se balancear e aí ir para cima, entendeu? Isso mesmo, cara, é o que eu acredito também, nessa forma que você falou aí, essa questão de como superar esses desafios e tal, né, e que, cara, é possível, né, tipo, às vezes a galera como você falou, tem aquela questão da síndrome do impostor, achar que não é capaz, cara. Todo mundo é capaz. É que tem pessoas que vão ter mais facilidade por causa do histórico de vida, por causa de N fatores, né? E às vezes ela tem mais facilidade em uma coisa e outros mais facilidades em outras, né? Mas eu gosto sempre de lembrar do exemplo, uma vez, do Oscar Schmidt, cara, que, ele foi considerado mão santa, né? Como jogador de basquete, cara, um dos melhores jogadores de basquete do mundo, né? Só que ele falou uma vez numa entrevista que ele treinava todo dia 1000 chutes, cara, que é 1000 arremessos para cesta. Ele falou que ele treinava todo o dia 1000. Então, quer dizer, o cara não era bom só porque ele nasceu, né? Às vezes as pessoas falam com relação ao dom. Pode ser que ele tenha tido mais facilidade, sim, em algumas coisas, mas o cara treinava, o cara exercitava aquilo, né? Então, eu acredito que muitas pessoas elas vão praticando, vão exercitando, vão caminhando na carreira como profissional e um dia ela consegue explodir, ou mesmo se não explodir, ela explodir dentro do universo dela, que já tá bom, entendeu? Você tá se sentindo feliz, você ter alcançado o seu sucesso pessoal, né? Mas às vezes as pessoas confundem fama com sucesso, né? E sucesso é relativo, né? A gente, assim, porque, né, sucesso, quando a gente começa a se comparar, né? Primeiro, assim, se eu puder dar essa dica, a gente faz, assim, constantemente, né? E, assim, acho que todo mundo faz em algum momento, que é comparar com alguém que está à frente de você, no sentido de tem mais tempo fazendo aquela coisa que você quer fazer, né? Acho que o Thiago do Tira do Papel, ele fala bastante disso, mas é uma verdade muito verdadeira, que, se você está se comparando com uma pessoa que está ali 5 anos no mercado, é óbvio que ela vai ser mais ágil e ter mais conhecimento que você fazendo o que ela faz, né? Independente do que quer que seja.
assim, não cai 2 Lionel Messi na Terra. Assim, o Messi, se você pegar ver o oposto dele, seria o Cristiano Ronaldo, que foi lá e trabalhou, né, assim, por mais que talvez ele tenha tido algum talento ali de início, mas foi muito trabalho duro, né, e o Messi parece ter realmente esse dom, né, dele, que também, junto do trabalho duro, né, não quer dizer, ele não senta ali no sofá e fica esperando o dia do jogo, né, assim, todo mundo trabalha, né, para chegar no nível de excelência. O seu sucesso, acho que ele depende única e exclusivamente de você, no sentido de que você que vai definir ele, né? E definir ele comparando com o, entre aspas, sucesso de outra pessoa não é saudável. Né? A gente tem que sempre se lembrar que a gente tem nossa história, nossas dificuldades, nem todo mundo teve as mesmas chances, né? Então, ainda mais quando a gente fala de um país como o Brasil, que tem, né, a inequalidade é enorme. Então, às vezes, assim, às vezes você chegar num lugar para você vai ser uma vitória, para outra pessoa não é, entendeu? Porque para aquela pessoa talvez ela almeja mais, mas se você não teve, né, os mesmos privilégios de uma pessoa que já está ali na frente, então, às vezes você tem que levar tudo isso em consideração, né, para também não gerar uma frustração desnecessária no momento que você está só começando ali. Então, é se comparar com você mesmo, né? É isso mesmo que você falou, se compare com você no passado de quando você começou a estudar UX, por exemplo. Vamos supor que você comece a estudar UX hoje, aí daqui 5 meses você olha para o hoje que você começou a estudar e vê o tanto que você evoluiu, né? Para quem quer migrar do gráfico para o digital, é com o tempo, vai aprendendo as terminologias e tudo vai dar certo. Manu, eu quero te agradecer aí, cara, pelo papo, foi super legal, né? Obrigado novamente aí por ter aceitado, exposto do seu tempo aí. Para quem não sabe, a gente tá gravando num horário aqui no Brasil, num dia de tarde, mas lá pro Manu já tá de noite. O Luan tava almoçando, eu tava jantando. Então. Deixa aí, Manu, suas redes sociais lá pro pessoal te acompanhar. Tem os bonequinhos fofinhos lá que o Manu faz a post, que é muito legal, são dicas super bacanas. Até dicas relacionadas com o que a gente comentou aqui agora, né, a respeito dessa questão de evolução, de carreira, desintoxicar, às vezes, das redes sociais que ele comenta, bate um papo sobre essas questões, que é muito importante para nossa saúde mental também, né? Sobre minhas redes sociais, você vai com certeza me achar no Instagram, você pode procurar no @ ali, emanualdux, vai ter uns pontos ali, mas se você digitar assim, talvez vai achar, mas de qualquer forma, a gente vai tentar colocar na descrição do podcast. E se você gosta de objetos e formas geométricas com rostinhos, você vai adorar os posts lá. E assim, é que nem a gente tá falando aqui, sempre tentando trazer, né, isso de uma forma saudável, né, para as pessoas, né, para que elas não tenham, né, ansiedade na hora de estar fazendo essa migração e de ajudar da melhor maneira possível para que cada um consiga realmente evoluir no seu próprio tempo, da sua própria maneira. Mas enfim, vai ser um prazer se você chegar lá. Enfim, muito obrigado, Luan, aí também pela oportunidade, é um prazer estar falando aqui contigo e podendo ajudar aí a comunidade. Cara, muito obrigado mesmo. E, segue o Manu lá, porque o Manu, como eu falei, tem dicas super legais. Tem lá o Emanuel lá dele, né, o manual, que ele coloca lá para quem tá começando, né, tem lá o link lá na bio dele, vale a pena vocês darem uma olhada, tá no Notion, né, então para quem gosta do Notion aí, o queridinho da galera. Todo mundo quer saber do Notion agora. Então, todo mundo tá curtindo. E eu quero agradecer você aí que tá ouvindo, né, mais um episódio nosso aí do Papo de UX. Para quem quiser ouvir algum tema específico, quiser comentar alguma coisa do que a gente falou, então é só você ir lá no Papo de UX, no Instagram, mandar sua mensagem lá, o que você achou desse episódio, se você concorda ou discorda com alguma coisa, troca ideia lá com a gente, troca ideia com o Manu também. Manda e marca nós. Com certeza ele vai te responder, eu tenho certeza que ele responde todo mundo, ele é super bacana com a ideia. Respondo sim. E é isso aí. Muito obrigado, valeu e até o próximo episódio.